Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui em nossa terceira aula de epístolas paulinas e gerais, aqui dando continuidade em nossa matéria. E nesse momento vamos estar abordando aqui, verificando o livro de 1 Tessalonicenses. Ali a carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. No mesmo tempo foram escritas a primeira carta, 1 Tessalonicenses, e a segunda, 2 Tessalonicenses. Então a segunda carta à igreja de Tessalônica foi escrita logo em seguida. E o que acontece? A igreja, ela, além de orientações doutrinárias, havia uma questão doutrinária em que estava levando a igreja a um contexto de crise. E essa crise era justamente a questão a respeito dos irmãos que morreram. Porque desde tempos da fundação ou início da igreja primitiva, sempre houve aquela questão de a igreja vai ser arrebatada. Então, conforme acontece hoje, que vem algumas pessoas e falam assim, nas igrejas odiernas, essa é a geração do arrebatamento. Jesus vai vir arrebatar a sua igreja nesta geração. Baseado essa informação em qual texto bíblico? Em qual texto bíblico? São as questões, são as perguntas que surgem. Aí, na época, haviam líderes, ensinadores na igreja de Tessalônica e algumas pessoas que falavam assim, olha, Jesus ele vai vir arrebatar a sua igreja e eu vou subir nesse arrebatamento, eu vou. Então esses irmãos obreiros que começaram a falar essa questão, de repente começaram a morrer. Chegou o tempo deles nessa terra. Aí o que acontece? Os irmãos começaram a entrar em crise, com dificuldade de interpretação a respeito dos que já haviam dormido ou morreram, descansaram no Senhor, nesse sentido. Aí o que acontece? Crise. Aí o apóstolo Paulo tem que escrever à igreja de Tessalônica, principalmente fora as admoestações necessárias, para explicar a respeito dos que já morreram salvos em Jesus. Como que será? Entendeu? Falando sobre ressurreição dos mortos. Por quê? A ideia não era ressurreição na cabeça da turma. A ideia era subir, o arrebatamento da igreja. E o pessoal que falava isso, agora morre. E como que fica a situação? Então o apóstolo Paulo vem falar nesse contexto. A segunda carta dele, aos Tessalonicenses, tem uma continuidade nas questões doutrinárias, de admoestações, porém vão continuar surgindo dentro da igreja pessoas falando assim, olha, a volta de Jesus é para amanhã, é de repente, vai acontecer a qualquer momento. Embora Paulo já tinha mandado já a carta, doutrinando a turma, ensinando, explicando. Aí o pessoal fala assim, não, vai ser para amanhã. O que acontece? Diz a Bíblia.
em 2 Tessalonicenses. Tinha gente que está até parando de trabalhar. Vou nem trabalhar porque Jesus vai vir mesmo. Vou me dedicar aqui à causa de buscar o Senhor, devocional, vou subir o monte mesmo, ou ficar lá uma semana que, menos de uma semana, Jesus vem. Aí o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica, a segunda carta, e fala: irmãos, eu tenho ouvido falar que há entre vós pessoas andando desordenadamente, não trabalhando, se metendo na vida alheia. São várias situações. Vamos analisar. Eu falei aqui o livro de 1 Tessalonicenses. O autor foi Paulo. E a data, cerca ali do ano 50 depois de Cristo. A origem da igreja é em Tessalônica, ali na Macedônia. O evangelho chegou à Europa pela primeira vez ali no ano 49 depois de Cristo. Isso aconteceu quando, em sua segunda viagem missionária, Paulo e seu grupo responderam à visão noturna do homem macedônio e navegaram de Troade para a ilha Egeia de Samotrácia e depois para Neápolis, ali, claro, na Macedônia. Viajando cerca de uns 150 quilômetros em direção a sudeste, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica. Isso na segunda viagem missionária. Como tinha por costume, relata Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, Paulo foi para a sinagoga do local e pregou durante várias semanas, argumentando que Jesus, o filho do carpinteiro de Nazaré, era de fato o ungido, o Messias, o Cristo, prometido há muito pelas Escrituras. Está na passagem de Atos dos Apóstolos. Aqui, Paulo estabelece a segunda maior igreja do continente europeu. Características e conteúdo desta primeira carta, primeira epístola aos Tessalonicenses. Foi escrita primeiro em um tom de alívio e gratidão. E o livro é marcado pelo agradecimento em relação ao crescimento da igreja na ausência forçada de Paulo. A carta não contém uma teologia elaborada, como ali a carta que foi escrita aos romanos, nenhuma repreensão ou heresia ameaçadora, como a carta escrita aos Gálatas, da igreja da região da Galácia, nem conselhos pastorais extensivos, como ali em 1 Coríntios, a igreja de Corinto na Grécia. Os capítulos 1 ao 3 ensaiam as lembranças de Paulo sobre seu ministério entre eles, entre a igreja ali, os irmãos ali de Tessalônica. Sua preocupação com o estado da fé que eles tinham, a comissão de Timóteo, a missão ali de Timóteo, para voltar à igreja, seu deleite notável em saber da fé inabalável deles,
o apóstolo Paulo manda o jovem pastor Timóteo até Tessalônica. E a resposta que Timóteo traz uma alegria à alma de Paulo. Então, um deleite notável em saber da fé inabalável deles. Já ali dos capítulos 4 ao capítulo 5, contém as exortações características sobre assuntos como pureza sexual, tudo aí as passagens bíblicas, caridade responsável, é o amor, né? Responsável, auxílio responsável, estima e apoio aos líderes, paciência e prestabilidade em relação às várias necessidades humanas. A resposta de Paulo encheu de esperança e, portanto, de consolo aqueles que choravam pela perda de pessoas queridas. Os mortos em Cristo, na verdade, seriam os primeiros a serem ressuscitados. Os cristãos vivos se uniriam a eles e seriam arrebatados para encontrar o Senhor no ar, ou nos ares. Está sempre ali com o Senhor, um grande consolo. Uma palavra maravilhosa. Eu estou aqui com a Bíblia aqui, já abertinha aqui, marcadinho. Aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os que morreram salvos em Jesus, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o Senhor lhe descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os vivos, os que estarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Nós temos ainda aqui no capítulo 5, versículo 1, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo:
paz e segurança. Eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está falando de tribulação. Ele está falando de acertos de conta. Ele está falando do dia do Senhor, um acerto do Senhor com o povo de Israel. Aí o pessoal fica naquela preocupação. Vai vir tribulação. Será que vai acertar a gente? Versículo 4 do capítulo 5. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. Que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazemos. Então, o apóstolo Paulo, em continuidade, vai finalizar, vai falar para os irmãos estarem andando em amor, em comunhão. É algo assim, bem aprofundado na questão doutrinária, nessa primeira carta, primeira epístola aos Tessalonicenses. E nós temos aqui o esboço de 1 Tessalonicenses. O esboço é o conteúdo do livro em si. Nós temos o primeiro ponto, o começo típico ali da carta, saudações. O segundo ponto, lembrança do ministério de Paulo. Vai ali do capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 3, versículo 13. Dentro dessa lembrança do ministério de Paulo, nós temos agradecimentos à fé, esperança e caridade dos Tessalonicenses. Tudo aí com passagem bíblica. Como Paulo ministrou lá, agradecimento pela resistência dos Tessalonicenses. Ansiedade de Paulo pelos Tessalonicenses. Missão de Timóteo e alívio de Paulo. Esperança contínua de Paulo de ver os Tessalonicenses. O terceiro ponto, a espera da volta de Cristo. Vai do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 5, versículo 11. Dentro dessa, a espera da volta de Cristo, o terceiro ponto, nós temos, para o presente, qualidades de estilo de vida. Para o futuro, a volta de Cristo. Tudo aí com as passagens
bíblicas. E temos o nosso quarto ponto, que são os conselhos finais. Capítulo 5, versículo 12 ao versículo 28. Dentro desse quarto ponto, nós temos respeito pelos líderes. O apóstolo Paulo vem ensinando. Paz na comunidade. Ajuda aos necessitados e vivência cristã. Não deixe de ler a palavra de Deus. Nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui nesta nossa primeira parte e vamos dar continuidade. Amém? Então, uma bênção. O Senhor abençoe a todos, graça e paz em Jesus. Amém.